Amém, queridos? Bom dia a todos os irmãos que estão conosco aí presente nesta manhã. Que Deus abençoe a sua vida grandemente em nome do Senhor Jesus Cristo. Querido, se você ainda não fez, compartilhe essa live com alguém que você gostaria que participasse com a gente. Manda para um amigo, para um parente, para o pai, para o irmão, para uma mãe, para poder estar acompanhando. Quem sabe essa pessoa ainda não se encontrou com Jesus Cristo, ou está fraco, está desanimado, e acompanhando conosco todos os dias pela manhã, talvez o coração chegue a arder na presença de Deus e o toque acontece, né? Quem sabe é com esse propósito que nós estamos fazendo, dar manutenção na nossa vida espiritual e abençoar outras vidas, para que todos conheçam o Senhor Jesus Cristo da forma correta, da forma bíblica, em nome de Jesus. Queridos, nós estamos hoje na lição de número 9 da nossa declaração de fé, e fala sobre a Santa Ceia do Senhor. E no comentário de hoje, Mateus 26, 17 a 19, nós temos o seguinte texto, ó. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Respondeu ele: ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Verso 19: os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Irmãos, os discípulos já estavam prontos para fazer o que Jesus pediu. E Jesus ordenou um formato diferente. Eles iam procurar alguém que eles não sabiam quem era, mas o Senhor indicaria para aquela pessoa e falaria no coração dela, através do Espírito Santo, para que essa pessoa cedesse a sua casa, e provavelmente cedeu não só a casa, mas os utensílios para a Páscoa ali. E isso nós vemos uma obediência. A nossa declaração de fé, o ponto sobre a ceia diz o seguinte: cremos que a ceia do Senhor rememora a paixão e a morte do Redentor da humanidade até que ele volte. E é um símbolo da comunhão cristã e um penhor da renovada lealdade ao nosso Senhor ressurreto. Cremos também que o lava-pés foi praticado e ordenado por Jesus e que, como um ato de fé, humildade e amor, deve anteceder a ceia do Senhor. Amém? Irmãos, o Senhor Jesus Cristo, quando ainda estava na terra, ele deu essas ordenanças para a Santa Ceia. Mas olha que interessante. Ele veio, pregou o Evangelho, trouxe revelações, derramou o seu Espírito Santo através do seu poder, através do seu amor e da sua morte, da sua entrega, porque ele diz: olha, se eu não for, o Consolador não vem. Mas quando Jesus estava prestes a morrer, ele fez esse pedido para os discípulos: olha, todas as vezes que vocês comerem desse pão e beber desse cálice, vocês anunciam a minha morte até que eu venha. E cada vez que eu e você tomamos a Santa Ceia, nós anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. E Jesus não só dava o exemplo com palavras, mas ele dava o exemplo com práticas. Ele era muito didático. Jesus era um dos maiores professores, é o maior professor, né, que nós poderíamos ter. Do lava-pés, ele foi até João Batista e falou: João, convém que nós cumpramos toda a justiça. E do lava-pés não, do batismo. Então ele foi batizado. Do lava-pés, ele saiu da mesa, levantou da mesa, tirou a sua roupa de cima, cingiu-se com a toalha e aos pés dos discípulos ele lavou os pés de cada um deles. Quando o Senhor ensinava alguma coisa, ele ensinava com prática, né? Ele perguntou quem tinha alguma coisa para comer e os discípulos falaram: olha, tem uma criança aqui, um jovem que tem 5 pães e 2 peixes. Então Jesus pegou, partiu na frente de todos e agradeceu ao Pai e distribuiu. Uma prática, né? Algo que traz uma confiança quando nós vemos tão grande que as pessoas se aproximavam de Jesus, porque não era só conversa, não eram só promessas sem fundamento de prática. E a nossa vida espiritual, ela consiste da mesma forma. Quando eu e você estamos praticando aquilo que nos foi ensinado e ensinamos para as pessoas e pregamos a palavra ou dizemos que somos cristãos, as pessoas automaticamente vão tentar comparar aquilo que eu disse com aquilo que eu estou vivendo. E se aquilo que eu digo com aquilo que eu estou vivendo há um contraste, as pessoas vão se assustar e não vão acreditar. Por isso eu preciso pregar aquilo que eu vivo, ou eu preciso viver aquilo que eu prego. Enfim, nós precisamos ser práticos com aquilo que nós aprendemos.
Quando eu e você nos aceitamos a Cristo ou nos batizamos, acredito que todos que estão assistindo são batizados, a não ser que o Telzinho que está conosco aí, talvez a Ágata nos acompanhando, mas aqueles que têm condições e já são batizados, queridos, esses devem viver conforme o batismo nos pede. O batismo significa morte para o velho eu e a ressurreição de uma nova vida em Cristo. O Senhor pagou um alto preço por mim, agora eu já não sou mais meu. E é assim que nós devemos fazer. E a Santa Ceia, ela chega a ser de tal forma tão importante para as nossas vidas, que o apóstolo Paulo diz que aquele que come e bebe do pão e do vinho, sem discernir o corpo do Senhor, sem discernir o que está fazendo, sem levar a sério as coisas que estão fazendo, come e bebe para a sua própria condenação. Às vezes a gente chega a pensar, irmãos, isso é muito sério. É só um pedaço de pão e é só um copo. Ele foi orado, foi abençoado ali, não tem sentido nenhum. Irmãos, quando a gente participa de um culto espiritual sem entender o que estamos fazendo, nós somos condenados por causa disso. Nós somos castigados e haverá, sim, consequência para aquilo que nós fazemos sem entender. Porque são coisas espirituais. É um assunto direto, é uma ordem do Senhor, então eu não faço o que eu quero só porque eu acho que não faz sentido. Nós estamos falando exatamente de uma coisa que na consciência do ser humano, daqueles que estão ministrando, aqueles que estão tomando, é algo espiritual. Eu como um pedacinho de pão sem fermento, simbolizando o corpo de Cristo, e eu bebo um cálice de vinho ou de suco, simbolizando o sangue de Cristo. E quando eu oro e consagro, o meu coração está voltado para aquele culto, isso se torna algo espiritual. Se eu faço isso sem importância, queridos, há condenação, há consequências, há brechas para que o inimigo toque a minha vida. Aí Paulo ainda fala assim em 1 Coríntios capítulo 11, é por isso que existem muitos fracos e doentes no meio de vós, e alguns que até dormem. Quando ele diz dormem, é que estão mortos na vida espiritual. Agora, amados, quando eu e você damos a devida atenção e importância para a ceia do Senhor, para aquilo que ela realmente traz sobre nós, nós estamos nos alimentando a nossa vida espiritual. Né? Porque o alimento físico na ceia ele é pequeno, ele não é suficiente para matar a nossa fome. Mas nós estamos alimentando a nossa vida espiritual quando conscientemente nós o adoramos, quando conscientemente nós nos envolvemos. E nós estamos obedecendo porque o Senhor disse para que nós façamos isso. Ele nos ordenou, e essa ordem, essa obediência a essa ordem é uma obediência direta. E isso agrada o coração de Deus. Quando nós entregamos para Ele aquilo que Ele diz que quer, quando nós fazemos para Deus aquilo que Ele diz que quer, nós estamos dizendo, o Senhor é o meu rei, o Senhor é o meu dono e eu faço segundo a tua vontade. Isso agrada o coração de Deus. Mas o mais interessante disso tudo é que depois que nós obedecemos a Deus como servos, como escravos, Ele nos trata como filhos. E Ele nos repreende como filhos e nos ama como filhos. Enviou a vida do seu Filho unigênito para morrer no lugar daqueles que hão de herdar a salvação. Para morrer em nosso lugar, no meu e no seu. Por isso nós precisamos dar as devidas atenções, dar o devido cuidado às coisas espirituais, para que o Senhor seja glorificado em cada parte da nossa vida, em cada etapa, em cada milésimo de segundo do meu tempo, do meu dia, o Senhor sendo glorificado. É óbvio que nós vamos falhar de vez em quando, mas os filhos de Deus não andam pecando. O termo pecado, nós estudamos algumas semanas atrás, significa amartia, né? Que traz o sentido de errar o alvo, entre outros sentidos, mas o principal é esse, de errar o alvo. Não é algo que eu estou tentando fazer, é algo que acontece. Eu estou sempre ali com a minha flecha atirando no alvo, de repente ela escorrega de lado e depois eu volto. Eu vou dar uma treinada para que minha mira continue certeira. Agora, se eu vivo pecando, se eu vivo em contradição com a palavra, eu já não sou filho, e segundo a palavra eu me torno bastardo. Olha que pesado, queridos. Nós precisamos viver em harmonia com a palavra de Deus. Não há espaço para nós ficarmos tomando as decisões segundo as nossas próprias vontades, mas segundo aquilo que o nosso Deus nos chamou para viver. Eu te pergunto hoje, essa segunda-feira, dia 23 de novembro, como é que está o seu estado, o estado da sua vida espiritual? Como é que está a sua condição? Como é que anda a sua vida de oração?
Tem orado todos os dias, tem dobrado seu joelho todos os dias, tem clamado a Deus todos os dias, tem se envolvido com a leitura da palavra que realmente nos transforma. Irmãos, essa palavra tem tanto poder que se você lê ela com atenção todos os dias, ela vai falar de forma poderosa. Ela vai mexer com as nossas estruturas com certeza. É só nós darmos lugar que o Espírito Santo vai tratando o nosso caráter, vai nos transformando. Enfim, nós somos a obra do Senhor e Ele quer fazer com que essa obra seja plenamente edificada. É por isso que nós falamos sobre edificar. Quando nos congregamos, nós nos edificamos. Quando lemos a Bíblia, nós somos edificados. Quando nós oramos, nós somos edificados. Quando nós amamos o nosso irmão, nós somos edificados. Tudo faz parte dessa edificação espiritual. E quem que está edificando? É o Senhor. Essa boa obra é o Senhor quem faz nas nossas vidas. Então deixe que o Senhor trabalhe na sua vida. E aquilo que compete a mim e você, vamos fazer. Vamos dar lugar para que o Senhor opere, e quando requer a nossa atenção, a nossa mudança de estratégia, a nossa mudança de direção, a nossa conversão em cada assunto da nossa vida. Conversão é isso, é mudar de direção em todos os âmbitos da minha vida. Então vamos transformar a renovação do nosso entendimento, de acordo com aquilo que a palavra do Senhor venha trazendo sobre nós. Amém, amados? Deus abençoe a vida de todos. Espero que um pouco dessa palavra, ou aquilo que realmente o Senhor queira falar diretamente com você, possa tocar seu coração, te abençoando, te enchendo, te capacitando, te ungindo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?